O tema do nosso projeto é a melhoria da qualidade do ar em grandes cidades. Então, vamos falar sobre as motivações do projeto. De acordo com a OMS, todo ano morrem cerca de 4,2 milhões de pessoas por causa da má qualidade do ar. Só para efeito de comparação, segundo o site Our World in Data, desde o início da pandemia do coronavírus, morreram cerca de 5,2 milhões de pessoas no mundo. Então, em 2 anos aí, né, provavelmente morreram mais pessoas em decorrência da qualidade do ar do que de Covid, apesar que temos subnotificação e, enfim. As doenças crônicas causadas pela poluição também são outra motivação. A grande maioria das mortes causadas pela qualidade do ar decorrem, por exemplo, de cânceres, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. A gente tem que falar também sobre a responsabilidade do engenheiro no desenvolvimento sustentável. Esses problemas, eles têm que ser levados em conta quando a gente está projetando nossas cidades, por exemplo, a matriz energética, as indústrias. Então, cabe ao profissional de engenharia buscar soluções sustentáveis para solucionar esse problema. Um outro dado da OMS, bem impressionante, é que 90% da população mundial vive em áreas com a qualidade do ar pior do que o mínimo recomendado por ela. Então vamos falar sobre o principal responsável ou os principais responsáveis pela má qualidade do ar. Primeiro, a gente tem a queima dos combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis libera gases como o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio está muito relacionado à bronquite e à asma, principalmente em crianças, e pode afetar também o desenvolvimento dos pulmões das crianças. O dióxido de nitrogênio, quando ele é exposto ao sol, ele sofre uma reação fotoquímica que produz o ozônio, que a gente também tem aqui, é um gás que também é nocivo para a nossa saúde. Ele pode prejudicar o funcionamento do pulmão e causar doenças de pulmão. Também também são gerados na queima de outros gases nocivos, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. Esses também são gases que causam problemas aí no nosso sistema respiratório. Um outro problema grave são as micropartículas. Então, micropartículas são partículas emitidas na queima de combustíveis sólidos, né? Então, principalmente as micropartículas de diâmetro menor que 2,5 micrômetros podem acabar entrando na corrente sanguínea a partir do nosso pulmão e causar uma série de doenças graves. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares. A concentração média anual de micropartículas menores do que 2,5 micrômetros, recomendada pelo OMS, é de no máximo 5 microgramas por metro cúbico. Então, quando a gente fala que 90% da população vive em áreas com uma qualidade pior do que a recomendada, a gente está falando dessas concentrações, que não só para as micropartículas, para os outros gases também se aplicam, né? Então, só para a gente ver um pouquinho da gravidade, aí alguns países, como o Nepal, a Índia e o Catar, em 2017 eles tinham índices, a concentração de micropartículas menores do que esse tamanho, maiores do que 90 microgramas por metro cúbico na média anual. Então, é muito maior do que o recomendado pela OMS, né? Então, a gente pode ver que é um problema grave. Então, como o Matheus falou, a gente pode ver que é um problema bem grande, né? Principalmente porque, às vezes, causa muitas mortes, né? E nem sempre a gravidade desse problema é notada, porque nem sempre é relacionado com a causa. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve um câncer no pulmão, no caso, né? Dificilmente vai ser relacionada com a poluição do ar, com a má qualidade do ar, mas muitas vezes é a causa
que gerou aquele câncer. Ou que nem o Matheus falou, alguma pessoa tem complicações por causa de uma bronquite. Com certeza pode ter influência da má qualidade do ar, né? E visando essas dificuldades, esses problemas, o nosso grupo tem como objetivo pensar, a gente na época pensou em alguma forma de diminuir a concentração desses gases nocivos na atmosfera, né? E para, consequentemente, tornar a matriz energética mundial bem menos poluente, porque tendo uma matriz energética menos poluente, consequentemente, você vai melhorar a qualidade do ar, né? E quando a gente fala de matriz energética mundial, no próximo slide a gente tem dados aqui bem decepcionantes, eu diria, né? Que a grande maioria da matriz energética é através da utilização de combustíveis não renováveis. Ou seja, além de todos os males para o meio ambiente, né, como o Matheus já tinha falado, a combustão de combustíveis fósseis é a principal causa da poluição, da emissão desses gases, né? E se a gente for ver o carvão e o petróleo, por exemplo, é a grande maioria dessa matriz energética. E aí para solucionar esse problema, a gente fez a pergunta, né? Qual que seria um bom substituto promissor para substituir esses combustíveis fósseis, né? Que geram esses poluentes, esses gases nocivos ao ser humano, né? Então, pensando em algumas possibilidades, a gente tentou aliar também com que fosse mais palpável e mais realista, né, para o que a gente vive. A gente chegou à conclusão que uma boa opção seria a energia solar. Porque, segundo as nossas pesquisas, né, a gente acredita ser uma fonte de energia que possibilita uma agressão quase que mínima ao meio ambiente, né? Que é considerado uma das fontes energéticas que mais crescem no mundo, né? Como a gente colocou aqui no slide, né? Exige pouca manutenção, apesar dos custos iniciais serem altos, que é um dos problemas do projeto que a gente colocou mais para o final da apresentação, exige pouca manutenção, né? Uma vez instalada, e a melhor forma da energia solar é a energia solar fotovoltaica, que a gente vai explicar no próximo slide, né? E pelo que nós pesquisamos, é a energia que mais se encaixa no nosso propósito aqui e seria capaz de promover, né, essa diminuição desses gases nocivos ao meio ambiente e que fazem mal para a gente também. E agora, que nem eu falei, o meu colega vai explicar direitinho o que seria essa energia solar fotovoltaica, que foi nosso foco ao longo desse projeto. Boa noite, meu nome é Guilherme e eu vou explicar os princípios envolvidos no efeito fotoelétrico e também vou falar um pouco sobre os hardwares envolvidos nesses painéis. Tudo começou na teoria clássica da luz, onde se acreditava que a luz era uma onda contínua e quando você emitia uma luz qualquer sobre uma placa metálica, essa luz iria estar os elétrons e arrancá-los da superfície, gerando uma corrente elétrica. E essa intensidade de corrente estava atrelada à intensidade da luz. Mas na prática, isso não acontecia. Eles perceberam que não era para todo tipo de luz que você conseguia realizar o efeito fotoelétrico. Então, para resolver esse mistério da física, o Einstein propôs sua teoria do efeito fotoelétrico, que rendeu o Prêmio Nobel da Física, em que ele propõe que a luz se comporta como uma partícula, um pacote de energia, que hoje a gente chama de fóton. E a energia desse fóton, ela não depende da intensidade da luz, e sim da frequência. Logo, eles concluíram que para você conseguir excitar as ligações químicas metálicas, como ligações de cobre, silício, essa energia desse fóton precisa ser maior que a energia de ligação. Senão, você não consegue arrancar os elétrons da superfície. Não importa a intensidade. O que importa é a energia que esse pacote, que chama fóton, possui. Vou falar um pouquinho sobre o funcionamento de um sistema.
fotovoltaico. Depois de instaladas as placas solares, você pode ter duas opções. Você pode ter o seu sistema ligado on-grid ou off-grid. Caso você opte por ligar na rede, você vai precisar de um inversor que ele transforma a corrente DC, que é uma corrente contínua, para uma corrente AC, né, corrente alternada. Porque as concessionárias do Brasil, elas usam corrente alternada. Então você vai precisar desse inversor que ele tem a função de transformar DC para AC, e aí você pode jogar para a rede e a concessionária vai te pagar um valor proporcional à energia gerada pelos seus painéis. Caso você opte por usar off-grid, que não está ligado na rede, você vai precisar de um pouquinho mais de componente. Você vai precisar do painel, claro. Você vai precisar de um controlador de carga para reduzir a voltagem que chega na bateria. Vai precisar de uma bateria para armazenar a energia e também vai precisar de um inversor, porque os equipamentos eletrônicos eles usam corrente alternada também, e como gera corrente contínua, você tem que fazer essa inversão. Ponderando frente à viabilidade do projeto, podemos fazer uma análise da capacitação das placas fotovoltaicas para a produção de energia, com o objetivo de diminuir a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética. Como vemos no gráfico, a potência da energia solar fotovoltaica instalada evidencia sinais de constante crescimento no Brasil. No entanto, dentro da matriz elétrica, a energia solar ainda ocupa um espaço muito restrito. Todavia, como já foi discutido, a energia solar fotovoltaica é vantajosa pois se notabiliza como energia extremamente abundante, principalmente em território nacional, já que o Brasil, por se situar na linha do Equador, conta com amplo suprimento de radiação solar em seu território. Possui uma manutenção quase inexistente e mais de 25 anos de vida útil. Os combustíveis fósseis correspondem a mais de 70% da matriz energética mundial, e com isso, diversos problemas são decorrentes no que tange à poluição do ar. Para efeito de comparação, a poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis é responsável por mais de 4 milhões de mortes no mundo, 3 vezes superior ao de mortes causadas por acidentes automobilísticos. E segundo o estudo publicado pela Nature Communications, a adoção de energias renováveis pode reduzir em até 80% as emissões de carbono. Dessa forma, é factível que a transição dos combustíveis fósseis para a energia solar fotovoltaica na matriz energética mundial impacte de forma massiva na diminuição dos riscos de doenças respiratórias e na qualidade do ar ao redor do globo, além de outros benefícios. Conforme o exposto no gráfico, em comparação com alguns países, o Brasil ainda apresenta uma participação de energia solar pouco acentuada, o que evidencia alguns obstáculos desse projeto. As barreiras que impossibilitam sua utilização, mais especificamente no Brasil, são principalmente o alto custo de aquisição inicial e carecer de incentivos fiscais governamentais, políticas públicas e de conhecimento por parte da cidadania. Grande parte da população não possui conhecimento de que é possível diminuir os gastos com conta de luz em até 95%, ou que a implementação dessa energia a longo prazo é mais barata que algumas oriundas de combustíveis fósseis. Faltam incentivos e juros mais condizentes para que cidadãos e empresas possam ter acesso a essa tecnologia e serem capazes de implementá-la desde pequenos comércios e residências a indústrias e usinas. Não obstante, instituições financeiras precisam lidar com incertezas regulatórias e falta de ativos específicos. Fazer a transição de um modelo sustentável e poluente para um modelo sustentável não é fácil. E a fim de viabilizar esse projeto, algumas ações se destacam para solucionar os problemas que envolvem a implementação da energia solar. Dentre elas, urge que sejam estabelecidos maiores incentivos fiscais e diversificação dos tipos de financiamento, com menor taxa de juros e créditos concedidos para democratizar o acesso. Ademais, taxar os combustíveis fósseis e fechar centrais de carvão também são ações viáveis. O Brasil tem alto potencial para o aumento dessa fonte de energia e já está no caminho da transição. É necessário cada vez mais investimentos para seu crescimento e sua democratização, a fim de melhorar a qualidade do ar e diminuir o risco de doenças respiratórias.